Então, gente, concluindo a nossa aula de ontem, é, nós discutimos um pouquinho sobre transplante renal, sobre os cuidados de enfermagem, como que ocorre o procedimento, a assistência de enfermagem nos três tempos de duração, né, da cirurgia, no pré-operatório, no intraoperatório propriamente dito e na recuperação. E faltou para nós finalizarmos ontem as complicações. Todo procedimento cirúrgico tem complicações e um transplante renal, devido à extensão do procedimento e à complexidade dele, também vai ter algumas complicações e algumas delas muito graves, tá? E nós temos que conhecer essas complicações e, diante da nossa assistência, da melhor maneira possível, logicamente, evitar com que elas ocorram. Nesse material que eu enviei para vocês, tá listado as principais complicações, tá? Podem ter outras, mas aqui tem as principais. Iniciando, uma das complicações esperadas no pós-operatório imediato desses pacientes transplantados, principalmente em transplante renal, é uma disfunção precoce do enxerto, ou seja, aquele rim que foi transplantado, ele por algum motivo ele não funcionar de maneira adequada como deveria, que a finalidade dele, do transplante dele, foi com que ele exercesse a função daqueles dois rins que não estavam mais funcionais. Porém, é, esse novo rim transplantado ele pode parar de funcionar ou ter o seu funcionamento comprometido, não em sua totalidade, tá? O que nós podemos fazer para evitar ou avaliar que esse rim não está funcionando de maneira adequada, esse rim recém-transplantado? Temos que continuar realizando o balanço hídrico de maneira mais rigorosa possível, como nós já discutimos em algumas aulas, já acredito que vocês já tenham percebido, já saibam como realizar esse procedimento, que tem outras oportunidades nós discutimos sobre ele. Vocês também vão ter que realizar o controle da diurese, verificando todas as características de volume, densidade, odor, tudo aquilo que eu ensinei para vocês na nossa aula de avaliação urinária, onde vocês iam pegar características específicas, principalmente características físicas dessa urina, e fazer a avaliação dela. Além disso, vai ter que fazer um monitoramento através de exames laboratoriais, que vai ser a nossa aula de segunda-feira, tá? Realizando todos esses cuidados, nós conseguimos identificar da maneira mais precoce possível se tem algum tipo de disfunção nesse rim recém-transplantado. Uma segunda complicação que pode ocorrer nesse paciente recém-transplantado é a incidência de alguns tipos de infecção, tá? Para se evitar essa infecção ou para fazer o monitoramento se ela vai ocorrer ou não, nós podemos monitorizar a evolução da temperatura. Como nós vimos, a temperatura ele é um dos principais indicadores de uma possível infecção. Temperatura igual ou acima de 38 graus já configura uma febre, e febre configura muito provavelmente uma infecção. Vocês também têm que ficar fazendo a avaliação da cicatriz, porque dependendo da evolução de como essa cicatriz vai se fechar, como que vai ocorrer o processo de cicatrização, também vai nos apontar se vai existir ou não um processo inflamatório ou um processo infeccioso, tá? Vão avaliar também todas as condições de inserção dos drenos e catéteres, que também nós vimos um pouquinho, que eu mostrei para vocês o que seria inserção de um dreno, o que seria inserção de um catéter. Vão realizar a higiene oral pelo mesmo motivo que esse paciente faz a avaliação dentária antes de começar a cirurgia, que nós vimos ontem. Também é verificado as condições do interdígitos, investigar qualquer queixa que ele tivesse, ele referir que está sentindo mal-estar, náusea, vômito. Isso também pode ser indicativo de uma possível infecção. E também observar os sinais flogísticos da ferida. O que seria um sinal flogístico? O leito da ferida pode estar quente, pode estar saindo secção purulenta, o paciente pode estar sentindo dor na onde foi feito o corte da incisão cirúrgica. E tudo isso são o que nós chamamos de sinais flogísticos, tá? Além disso, pode ocorrer obstrução do trato urinário.
Aqui, basicamente, vocês vão verificar a quantidade de presença de urina e vocês podem fazer isso pela sonda vesical de demora ou se ele tiver com fralda, mas geralmente, como vocês lembram, o enfermeiro vai ter passado uma sonda no intraoperatório. Então, vocês podem fazer a avaliação urinária pela sonda vesical, tá? Verificar se tem presença de urina, como está essa urina, a quantidade, a cor, se tem presença de sangue, se não tem. Se, para evitar que essa sonda se obstrua e cause também uma obstrução do trato urinário, às vezes pode ser realizada uma lavagem de sonda, daí vai conforme a prescrição médica, tá? Outra possível complicação é a linfocele, gente. Linfocele é quando o líquido do sistema linfático ele começa a extravasar e ficar ao redor do novo rim transplantados, tá? Pode ter relações com quem doou esse rim ou com quem está recebendo. Além disso, também pode ser algum mecanismo imunológico. Então tem que ser verificado a presença do extravasamento desse líquido linfático, que nós chamamos de linfocele, que vai ser nos cuidados de uma possível linfocele, realizar o controle da diurese com enfoque de todas as características que nós já vimos, tá? Então, como vocês puderam perceber, tudo vai sempre voltar para o mesmo ponto. Vocês sempre vão ter que fazer a avaliação urinária. Por isso que nós tivemos a aula de avaliação urinária, tá, senhores? Vocês também vão ter que verificar a presença de edema. Edema que seria o inchaço. Principalmente se esse edema for em membros inferiores ou se ele for muito próximo à incisão cirúrgica. Se a incisão cirúrgica, a região ao redor, tiver com esse inchaço, com esse edema, pode significar que ali tem um extravasamento de líquidos, que nós chamamos de linfocele. Pode ocorrer também algumas fístulas urinárias, hematomas, trombose, por isso que ontem vocês verificaram que a deambulação precoce desses pacientes evita essa trombose, então ela tem que ser feita, tá? E a trombose pode ser ou na artéria renal ou na veia renal. E o mais grave de todos, que é a complicação que nossa assistência vai tentar evitar ao máximo, é a rejeição. Porque eu disse para vocês que por mais que todos aqueles exames tenham dado um certo nível de compatibilidade para poder ser autorizado o procedimento, esses pacientes vão começar a terapia com imunossupressão, que é tomar aqueles medicamentos para evitar essa rejeição, mas mesmo assim pode ocorrer um mecanismo imunológico e o corpo, da mesma forma, fazer essa rejeição. Daí tem sinais que vocês vão conseguir observar para verificar se esse paciente está rejeitando ou não esse órgão, tá? Vocês podem avaliar o edema, porque edema vai ser acúmulo de líquido. Se o rim foi recém-transplantado, não deveria ter esse acúmulo de líquido. Vocês também vão observar sinais como febre, oligúria, que seria a baixa concentração de urina, né? Verificar também a pressão arterial, avaliar todos os sinais vitais, principalmente sinais de hipertensão. Se tiver algum episódio de dor, também tem que ser avaliada essa dor e acompanhar os exames dos resultados laboratoriais, que é o que nós vamos ver na segunda-feira, onde vocês vão fazer a leitura desses exames. Tudo isso daqui pode nos indicar se a pessoa está rejeitando ou não esse rim, tá? E com isso nós encerramos a nossa aula de ontem. Tudo isso aqui são complicações que podem ocorrer no procedimento de transplante renal. Muitas delas dá para ser evitada e as que não dão para ser evitadas podem ao menos ser monitorizadas para uma efetiva reversão do quadro. Se for verificado de maneira mais precoce possível, dá para a equipe de saúde conseguir intervir e reverter esses quadros de complicação, essas intercorrências pós-operatórias, tá? Com isso, nós encerramos a nossa aula de ontem e vamos iniciar um novo conteúdo de hoje. Que eu também... Tem, professor, só uma dúvida? Pois não. Nessa rejeição, tem alguma possibilidade do corpo rejeitar e tirar ele para fora o rim? Não, porque está suturado lá dentro da cavidade está suturado. Só que vai
desencadear um monte de desordens orgânicas. A pessoa pode desenvolver uma infecção generalizada, ela vai ter febre, pode convulsionar. Realmente são sintomas muito graves, mas o rim propriamente sair de dentro desse corpo, não. No último caso, se for verificado um extremo de rejeição desse órgão, é, é esse paciente retorna para o centro cirúrgico e ele é retirado, tá? Daí ele volta de novo para o processo dialítico. Porém, se a gente conseguir evitar, observar esses sinais de rejeição de maneira mais precoce possível, dá para a gente intervir. Muitas das vezes a gente consegue intervir com medicação com estabilização dos sinais vitais. Ok. Vamos lá então, senhores, vamos iniciar um novo conteúdo da nossa disciplina, tá? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a famosa síndrome nefrótica e síndrome nefrítica, tá? Gente, em algumas delas, como vocês vão perceber, principalmente na síndrome nefrótica, quando vocês ouvirem esse termo, não vamos estar nos referindo a uma patologia isolada propriamente dita, tá? Pode ser um grupo de doenças que formam uma dessas síndromes. Vamos começar com a síndrome nefrótica, gente. A síndrome nefrótica é um conjunto de sinais e sintomas, ou seja, envolve muitos sinais, muitos sintomas, que caracteriza a perda maciça de proteínas pela urina. Então, pacientes que forem diagnosticados ou tiver suspeita dele estarem sendo acometido por uma síndrome nefrótica, a urina dele vai ter uma quantidade de proteínas muito alta, tá? E isso nós vamos conseguir verificar nos exames de urina. Vocês lembram que tem um termo técnico quando tem proteína na urina, que nós chamamos de proteinúria? Então, no exame de urina vai ser apontado que existe a presença de muitas moléculas de proteína no interior, na composição dessa urina. No caso, seria uma proteinúria. Como que seria quais seriam mais ou menos essas proteínas, gente? Aqui tem algumas listadas, que é o que vocês muito provavelmente vão encontrar nos exames de urina de uma pessoa que está sofrendo com síndrome nefrótica. Seria a albumina, a transferrina, a gama-globina e a microglobulina, tá? Essas aqui são todas proteínas que vão ser encontradas, né, nessa urina. Além dessa excreção exagerada de proteína, também vai ter outros efeitos. Porém, gente, esse excesso de proteína que está sendo liberado na urina vai fazer falta para o organismo. Por isso, a síndrome nefrótica, ela é clinicamente bem significativa, tá? Os pacientes, eles ficam num estado de desnutrição bem grave, porque toda aquela proteína que ele iria utilizar para sua fisiologia, para o funcionamento orgânico do seu corpo, vai ser liberado na urina. Além disso, algumas proteínas vão fazer falta e vão desencadear outras reações no organismo, tá? Por exemplo, se for liberado muita albumina, o corpo vai começar a reter muito sódio. Ele retendo muito sódio, a pressão arterial vai subir, tá? E também vai começar a acumular muito líquido. Quando acumula muito líquido, como vocês sabem, começam os eventos de edema. O edema sempre vai começar numa síndrome nefrótica pelas pálpebras. Nós temos um edema palpebral, depois esse edema vai para a face, que é o edema de face, né, o edema de rosto, que a pessoa fica com aquela face de lua cheia, que eu disse para vocês, com um formato mais arredondado. E, posteriormente, todo o corpo vai se edemaciando. Provocando um processo que nós chamamos de edema generalizado. O termo técnico para inchaço ou edema generalizado, gente, é anasarca, tá? Quando vocês ouvirem falar paciente está anasarcado ou ele está com anasarca, vai significar que ele está com inchaço em toda a extensão do corpo. Basicamente, os sintomas seriam esses dois: presença de proteína na urina em grande quantidade e essa anasarca.
Além disso, os níveis de colesterol na circulação vão também estar muito aumentados, ou seja, aquelas gorduras sanguíneas, aqueles lipídios sanguíneos, eles também vão estar com uma concentração um pouquinho aumentada. Esses triglicerídeos, esses colesteróis aumentados, muito provavelmente pode desencadear alguma doença cardíaca, tá? E também pode provocar alguns tipos de trombose venosa. Então, é uma síndrome muito degenerativa para o paciente. É muito grave um paciente que possua todas essas características. Por isso que nós temos que aprender a identificar da maneira mais precoce possível para poder intervir. Porque um nível de colesterol alto, proteína saindo do corpo, o paciente se anasarcando todinho, ou seja, ele está com um inchaço generalizado. A falta dessas proteínas na funcionalidade orgânica desse organismo e uma trombose venosa profunda, muito provavelmente ele vai a óbito com tudo isso. Então, isso tem que ser identificado da maneira mais precoce possível. Aqui seria os sintomas que eu falei para vocês de uma síndrome nefrótica. O edema começa na pálpebra, que nós chamamos de edema palpebral, se espalha por toda a face, que nós chamamos de face de lua cheia. Essa daqui é a famosa face de lua cheia, bem arredondada, e depois se espalha por toda a extensão corporal, formando o que eu disse para vocês, o edema generalizado, que nós chamamos de anasarca. A síndrome nefrótica, gente, como eu disse para vocês, ela não é uma doença. Ela é um conjunto de sinais e sintomas. Eu não posso isolar ela e caracterizar apenas como uma doença. Como você viu, todos esses sinais que eu já mostrei para vocês, esses sintomas, reunidos vão formar uma síndrome nefrótica, tá? Sempre vai estar associado a alguma doença renal, principalmente uma insuficiência renal, por isso que a pessoa vai acumular líquido. Também vai ter perda maciça de proteína, como nós vimos, tá? No geral, o corpo... Eu tinha colocado aqui. Ele vai liberar de 3 a 3,5 gramas de proteína por cada metro de altura dessa pessoa, tá? Também eu acho que esse daqui eu já disse todos para os senhores, os aumentos dos triglicerídeos. Quais são os sintomas desse paciente, além desses sinais que nós já vimos? Esse paciente vai ter uma perca de apetite, tá? Ele vai ter uma sensação de mal-estar devido à ausência dessas proteínas, o aumento desse colesterol e essa retenção líquida. Isso vai dar um estado, uma sensação de mal-estar geral nele. Também vai ocorrer o edema palpebral, como nós vimos, tá? Que começa lá na pálpebra do olho, depois vai para a face e posteriormente para todo o organismo. Também vai ocorrer uma dor abdominal, porque o comprometimento foi renal e esse rim é localizado no abdômen, como nós sabemos, então vai ter uma dor abdominal. E além disso, a urina produzida por esse rim vai ser espumosa. Geralmente vai ter essa configuração de espumosa devido à alta concentração de colesterol e também pela alta concentração de proteína. Por isso, urinas espumosas geralmente ela tem muito óleo ou proteína. Como que se desenvolve, gente, uma síndrome nefrótica? O início é muito lento, tá? O edema ele vai se instalando de pouco a pouco. Quando a gente perceber, o paciente já está todo anasarcado. O filtro glomerular, que é aquele que nós vimos no corpúsculo renal, diariamente ele consegue passar por ele 60 mil gramas de proteína, tá? Porém, apenas 150 dessas 60 mil gramas são excretadas pela urina. E esse é o normal. Esses pacientes com síndrome nefrótica, eles vão liberar muito mais do que 150 gramas de proteínas nessa urina. Por isso que a gente utiliza 150 como um valor de referência. Se olhar no exame de urina e tiver mais do que 150 gramas de proteína, muito provavelmente esse paciente está com uma proteinúria. Daí tem que verificar os outros sintomas para classificar efetivamente uma síndrome nefrótica. Quais são as principais causas? Dentre as causas, a gente separa basicamente em 2 grupos, tá, gente? O primeiro grupo eu chamo de
causa direta, porque é aquilo que realmente provocou a síndrome nefrótica, e o outro grupo de sintomas ou de causas eu chamo de causas indiretas, que é uma extensão, uma reação do que ocorreu. O que seria uma causa direta? Gente, as causas diretas são as doenças renais. Elas vão corresponder de 75% a 80% de todos os casos de síndrome nefrótica. E aqui eu coloquei para vocês todas as doenças renais que podem causar uma síndrome nefrótica. Quase todas elas, que na verdade todas que estão nessa lista, são a nível glomerular. Vão ser diferentes tipos de glomerulonefrite, que nós vamos ter uma aula específica apenas para glomerulonefrite, tá? Então, uma glomerulonefrite, independentemente do tipo que seja, vai ser responsável por 75% a 80% dos casos de síndrome nefrótica. Isso seria uma causa direta. Foram essas glomerulonefrites que causaram diretamente uma síndrome nefrótica. Mas eu tenho as causas indiretas, gente, que eu chamo também de causas secundárias, que eu tenho uma doença e essa doença, por sua vez, pode causar uma síndrome nefrótica de maneira indireta, ao contrário das glomerulonefrite, que elas provocam os casos de síndrome nefrótica de maneira direta. Quais são essas causas secundárias, esses sintomas secundários? Poderia, por exemplo, ser um câncer. Uma complicação do câncer pode gerar uma síndrome nefrótica. Uma das complicações também da obesidade. Então, aqui a doença é a obesidade. Uma complicação da obesidade pode causar uma síndrome nefrótica. Então, tomem muito cuidado quando o sintoma ele for direto ou ele for de uma causa secundária ou indireta, tá? No caso das mulheres grávidas, que tem pré-eclâmpsia, como nós vimos, vocês também vão estudar isso melhor em saúde da mulher. Pré-eclâmpsia é um estado patológico onde tem aumento da pressão arterial da mulher durante a gestação, tá? Esse aumento é muito perigoso para ela e para o feto. E essa mesma pré-eclâmpsia também pode causar de maneira indireta uma síndrome nefrótica. Algumas infecções provocadas por protozoários, principalmente extossomose e malária, vocês estudaram microbiologia, não estudaram? Então, lá eles mostraram para vocês o Extossoma mansoni, que provoca extossomose, e o protozoário da malária. Essas duas doenças, elas também podem se complicar, atingirem esse glomérulo renal e provocar uma síndrome nefrótica. O lúpus, que é uma doença autoimune que está sendo muito crescente nos últimos anos, também pode provocar um comprometimento renal, culminando com a síndrome nefrótica, tá? Questiona-se hoje por que tem tantos casos de lúpus na atualidade se comparado antigamente. Uma das possíveis causas, gente, daí tem os médicos, eles se dividem em dois grupos de debate, tá? O primeiro grupo defende que hoje ele é melhor diagnosticado. Antigamente não tinha recurso e não tinha como diagnosticar o lúpus de maneira adequada. Então hoje nós conseguimos detectar mais casos, por isso que o número é maior. Outros defendem que é devido à transformação da vida cotidiana, da rotina mesmo, da ingestão de alimentos mais industrializados, consumo exacerbado de hormônios. Mas, independentemente da causa, o lúpus é uma doença autoimune, tá? E também pode atacar. O que é uma doença autoimune, gente? Quando o próprio sistema imunológico do organismo começa a atacar o próprio corpo do indivíduo, tá? Então, esse lúpus pode comprometer esse rim e também causar uma síndrome nefrótica. Alguns distúrbios vasculíticos, que seriam as inflamações de vasos sanguíneos, dependendo do nível de inflamação desse vaso sanguíneo, ele também pode comprometer o funcionamento do rim, culminando com uma síndrome nefrótica. Infecções virais também, principalmente pelo vírus da hepatite B, da hepatite C ou do HIV. Esses vírus dessas três doenças
senhores, são responsáveis pelas maiorias dos casos de síndrome nefrótica que nós encontramos no serviço de saúde, tá? Então, esses vírus começam a atacar o funcionamento renal e também desencadeia uma síndrome nefrótica. Saiu. Só um minutinho, tem algum colega de vocês querendo entrar. Tá bom. Sumiu. Vamos dar continuidade. Vamos ver outras causas de uma síndrome nefrótica como fator secundário. Vamos lá. Alguns medicamentos, gente, principalmente o que nós chamamos de AINE, como vocês viram, eu não lembro se essa turma estudou farmacologia, vocês chegaram a estudar farmacologia? Sim. Então, a professora de farmacologia de vocês disse que nós temos uma classe de anti-inflamatórios que nós chamamos de inflamatórios não esteroidais, os famosos AINES, que eles têm um efeito muito forte no organismo, tá? E eles também podem comprometer o funcionamento renal e causar essa síndrome nefrótica. Outro medicamento, a penicilamina, também pode provocar uma síndrome nefrótica e o consumo de heroína pela via intravenosa também. Então, aqueles dependentes químicos que fazem uso de heroína, que se dopam, se drogam com heroína, eles também podem ter um problema renal e esse problema renal culminar com uma síndrome nefrótica. Como que é feito o diagnóstico e o tratamento, gente? Aqui eles vão procurar a causa. Como vocês viram, a síndrome nefrótica não é uma doença, são um conjunto de vários sinais e sintomas. Então eles vão tratar esses sintomas e esses sinais de maneira individualizada. Vão procurar o que causou isso e tentar corrigir a origem de tudo, tá? Não vai ter como se tratar a síndrome nefrótica propriamente dita. Se, por exemplo, foi uma obesidade, dá para reverter isso, a pessoa perder peso, logicamente com acompanhamento, vai retornar a função renal dela e a síndrome nefrótica tende a se desaparecer. O controle da pressão arterial no caso de uma pré-eclâmpsia também pode fazer o rim voltar a funcionar de maneira adequada e essa síndrome nefrótica ela desaparecer. Então, no diagnóstico, a gente sempre vai procurar a etiologia, o que causou essa síndrome nefrótica e tentar corrigir. Tá? Daí são feitos alguns exames. Os principais exames são os exames de sangue para verificar se foi uma hemorragia que causou, os exames de glicemia, uns exames parasitológicos de fezes para verificar se alguma doença algum daqueles parasitas, principalmente da extossomose, estão presentes para fazer o tratamento da extossomose e, por fim, a síndrome nefrótica sumir junto com ela. Também tem que fazer pesquisa de alguns tipos de anticorpos, dá para fazer sorologia de hepatite B e C. Como vocês viram, hepatite B e C pode causar uma síndrome nefrótica, então faz-se o tratamento das hepatites e o controle da hepatite faz com que se reverta o quadro da síndrome nefrótica também. A sorologia para sífilis, por teste rápido ou pelo teste laboratorial também, porque sífilis também pode culminar com uma síndrome nefrótica. O HIV, como nós vimos, também é feito pesquisa de anticorpos ou por teste rápido ou por sorologia.
alguns exames específicos que tentem identificar infecções e avaliação dirigida à neoplasia, que seria os cânceres, tá? Se uma pessoa tiver com câncer, pode também ter um comprometimento renal e culminar com uma síndrome nefrótica. É descoberto esse câncer, começa a se tratar ele e a síndrome nefrótica é revertida juntamente com o câncer. Então, aqui não se faz o tratamento da síndrome nefrótica propriamente dita. Se for uma glomerulonefrite que causou a síndrome nefrótica, vai se tratar a glomerulonefrite. E, por fim, com a melhora dela, a síndrome nefrótica também se reverte, tá? Tenho sempre isso em mente, não tem tratamento específico para síndrome nefrótica. É descoberto o que causou ela e é feito o tratamento dessa causa. Tratando essa causa, ela some junto com a doença. No que vai consistir o tratamento, gente? Aqui, na verdade, o tratamento eu dei um exemplo aqui de medidas gerais para vocês. O corpo vai fazer isso sozinho. Nós só temos que dar as condições adequadas para que ele esteja minimamente estável, para ele poder reverter esse quadro de síndrome nefrótica. Então, eu tenho que ofertar uma dieta adequada, uma dieta balanceada, ofertando todos os nutrientes, principalmente aqueles nutrientes que o organismo perdeu, tá? Para ele ter condições de combater a síndrome por conta própria. Também é restaurado o volume extracelular. Se foi perdido sódio ou se esse paciente reteu muito sódio, no nosso caso, ele reteu muito sódio, está retendo muito líquido, eu posso dar algumas medicações ou dietas que visem reverter o quadro de retenção líquida desse paciente. Ele não vai ter uma alta da pressão arterial, então eu posso prevenir as complicações imediatas, eu posso fazer o controle dessa pressão arterial. Se ela estiver muito alta, eu tenho que abaixar ela. Eu tenho que avaliar o risco do uso de drogas, tá, imunossupressoras, principalmente naqueles pacientes que são imunodeprimidos. Vocês lembram que, acredito que vocês saibam, os portadores do HIV, eles fazem uso de drogas imunossupressoras, tá? Para fazer o controle da doença. Eu posso reavaliar o uso dessas drogas, o famoso coquetel, e melhorando o estado de saúde dele, melhorando a estabilidade do HIV, no caso da AIDS, e o próprio organismo conseguir reverter essa síndrome nefrótica. Encerrando a síndrome nefrótica, nós vamos entrar para a segunda síndrome de hoje, gente, que é o que nós chamamos de síndrome nefrítica. É bem semelhante, tá? Os nomes, tomem cuidado, mas os sinais são diferentes. Na síndrome nefrítica, não vai ter um intermediário para causar a doença. A inflamação vai ocorrer direto nos rins, fazendo com que eles trabalhem menos e que os glóbulos vermelhos e as proteínas que estão presentes no sangue, elas vão estar todas presentes na urina. Então, pacientes com síndrome nefrítica vai ter hematúria, sangue com urina. Na síndrome nefrótica, não, eles só vão ter proteinúria, proteína na urina. Uma síndrome nefrítica pode ocorrer em pacientes de todas as idades, tá? Existem algumas condições que também desencadeiam isso, principalmente alguns distúrbios imunológicos e desses vasos sanguíneos. Quais são os sintomas de uma síndrome nefrítica? Oligúria, que seria a baixa produção da urina, né, uma quantidade limitada. Por que esse paciente vai ter oligúria? Porque a infecção, o foco infeccioso foi diretamente no rim. Ele vai ter hematúria, que vai ser presença de sangue na urina. Na síndrome nefrótica não tem hematúria, mas na nefrítica tem, tá? Também vai ter edemas nos pés ou na face, e esse edema é focalizado, vai ser mais no pé, vai ser mais na face, não vai ser numa quantidade muito extensa. Na síndrome nefrótica não, como nós vimos, é um edema generalizado, que nós chamamos de anasarca. Também pode surgir alguns outros sintomas coadjuvantes que eles podem apenas indicar que algo está errado, tá? Só com eles, nós não temos como saber se esse paciente está com síndrome nefrítica ou não. Que sintomas seriam esses, gente? Dor nas costas, dor de cabeça, falta de ar, algumas erupções cutâneas, dor na articulação.
Essa sintomatologia pode ser muitas outras doenças, porém elas também podem ser uma síndrome nefrítica. Se o paciente estiver sentindo tudo isso, tiver com edema localizado ou na face ou nos pés, e ele tiver com sangue expelindo sangue pela urina, e essa urina tiver com uma quantidade baixa, aí sim eu consigo caracterizar um quadro de síndrome nefrítica. Apenas por esses sintomas coadjuvantes eu não vou conseguir, porque uma dor de cabeça pode ser milhares de patologia. Como que é feito o diagnóstico, gente? O diagnóstico de uma síndrome nefrítica é exame simples, é baseado apenas no exame físico, que nós na enfermagem fazemos exames físicos, mas geralmente isso é mais voltado pro nível bacharel, então os enfermeiros eles fazem exame físico. Eu não concordo, eu acredito sim que o técnico deveria aprender a fazer exame físico, mas não está na grade de vocês, tá? E o médico, eles fazem exames físicos e também análise da urina. Apenas com exame físico e com análise da urina eu consigo fechar diagnóstico de síndrome nefrítica. A síndrome nefrótica não, vocês viram aquela lista de exames que tem que ser feita até descobrir a causa da síndrome. Pessoas com síndrome nefrítica, eles tendem a ter uma pressão um pouquinho mais alta, tá? Então eles vão ter alguns picos hipertensivos. No teste rápido de urina, vai sempre mostrar a presença de sangue, como eu mostrei para vocês, e também pode ter presença de proteína. Porém, é uma quantidade pequena se nós compararmos a uma síndrome nefrótica. E o último slide da nossa aula, eu fiz um quadro comparativo aqui das duas síndromes para vocês conseguirem entender. Para fechar tudo, eu resumi tudo nesse quadro, tá, gente? Onde eu coloquei síndrome nefrótica, que foi a primeira que nós vimos de um lado, e a síndrome nefrítica do outro. Uma síndrome nefrótica não tem hematúria, não tem presença de sangue na urina. A nefrítica já tem, então tem presença de hematúria. Uma síndrome nefrótica tem proteinúria maciça, como nós vimos, existe uma grande quantidade de proteína liberada na urina. Na síndrome nefrítica, não, é uma proteinúria moderada. Então, não tem uma quantidade muito grande. O professor tá dando tipo um eco. É que tem alguém com o microfone ligado ali de mim. Peraí, pode... Já. Vamos continuar a interpretação das duas patologias. A taxa de albumina numa síndrome nefrótica vai estar baixa. Perdão, tem algum? Parece que tinha alguém querendo entrar essa. No último slide. A taxa de albumina nos exames laboratoriais que nós vamos ver na segunda-feira, numa síndrome nefrótica vai estar baixa, tá? Numa síndrome nefrítica, essa taxa de albumina ela vai estar normal. Se eu for fazer a comparação de edema, como nós vimos, numa síndrome nefrótica, esse edema vai ser generalizado, vai ser algo anasarcado. O corpo todo do paciente vai estar edemaciado, começando na região palpebral, indo para a face e depois espalhando por todo o organismo. Na síndrome nefrítica, não, eu vou ter um edema mais moderado, em regiões localizadas, principalmente na face e nos membros inferiores, não vai ser no corpo todo. Quanto ao nível de colesterol, na síndrome nefrótica, esse colesterol, como nós vimos, vai estar em taxas altíssimas, o que vai poder provocar distúrbios cardíacos. Numa síndrome nefrítica, não, a taxa de colesterol vai estar normalizada. Quanto à avaliação glomerular dos glomérulos, lá aquele filtro renal, uma síndrome nefrótica não necessariamente ele vai ter uma inflamação, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, com ou sem inflamação de glomérulos. Na síndrome nefrítica, não, sempre vai ter uma inflamação de glomérulos. Verificando a pressão arterial, uma síndrome nefrótica, essa PA pode estar normal ou pode estar baixa. Ela só vai estar alta se for no caso de uma
pré-eclâmpsia numa mulher gestante. No geral, ela sempre está normal ou tende a estar abaixo do que nós chamamos de hipotensão. Na nefrítica, não. Ela sempre vai estar alta. O paciente vai ter vários picos hipertensivos, como eu falei para vocês. E ambas, gente, pode causar um dano irreversível ao rim, fazendo com que esse paciente evolui para uma insuficiência renal crônica. Daí começa tudo de novo. Ele vai ter que começar com o processo de diálise peritoneal ou com hemodiálise, até ele ir para a fila do transplante, que foi a aula que nós vimos ontem. Basicamente, vocês conseguem fazer a comparação das duas síndromes que nós vimos por esse último slide, que eu fiz realmente para vocês conseguirem comparar. Além disso, vocês verifiquem apenas a sintomatologia e os exames específicos de cada uma delas, tá?